Carta aos Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 14. Louvado seja Deus, aleluia. Glória seja dada a Ti, Senhor. Tu és santo e poderoso. Quantos encontraram? Vamos ler então. E diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Você pode se assentar essa noite, amém? Essa é uma daquelas palavras que tem sido muito difícil de ministrar hoje em dia. A santificação é um dos temas mais complicados, assim, na minha opinião, de você se falar sobre ela. Ainda mais nos tempos de hoje, porque a gente está passando por processos difíceis, onde a gente está vendo o mundo sendo açoitado por muitas coisas, muitas situações complicadas. E tem sido cada dia mais difícil se santificar. Mas a palavra do Senhor hoje é: santificai-vos. Porque sem essa santificação, nós não poderemos ver a Deus. E o que é santificação? Como é que a gente se santifica? No livro de 1 Pedro, no seu capítulo 1, verso de número 15, vai dizer o seguinte: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Então o próprio Pedro, instruído, creio eu, que pelo Espírito Santo de Deus, nos traz uma mensagem como essa: sejam santos, assim como o Senhor teu Deus é santo. A santificação, ela é uma obrigação na vida do crente. Porque hoje a gente está passando, como eu falei, processos difíceis. E é necessário que a gente venha se atentar para como é que está a nossa vida. Santificação, é necessário orar todos os dias. É necessário chamar a atenção de Deus para as nossas vidas. Como é que eu me santifico? É orando, é buscando o Senhor pela madrugada, é fazendo a vontade de Deus independentemente de como esteja a situação do mundo. É olhar para a situação do mundo, olhar para a situação que está, mas eu não posso aceitar aquilo ali. Isso não pode parar um servo de Deus. A gente precisa buscar isso para dentro de nós, porque do contrário nós não veremos ao Senhor. E se nós não veremos a Deus, é sinal de que nós nem chegaremos ao céu. É preciso, meus irmãos, a gente precisa estar atento. Esses dias Deus falou muito forte ali na sede, através do pastor Roberto, no culto de doutrina, uma palavra tremenda, de como está a situação lá em Israel. Está difícil, é batalha travada. E talvez muitos estejam olhando aquela situação e está dizendo: não dá mais para continuar do jeito que está. Porque parece que cada vez mais que eu busco a Deus, parece que se torna difícil. Parece que todas as vezes que eu procuro buscar os caminhos do Senhor, que eu procuro fazer a diferença, parece que tudo se torna difícil na minha vida. É como se eu estivesse buscando algo para todos os dias eu ser provado. Mas eu te apresento, o Evangelho de Deus é isso. Talvez você entrou nesse evangelho confuso, talvez alguém te explicou de forma errada, mas hoje eu quero abrir os teus olhos e dizer: esse é o evangelho do Senhor.
Todo mundo que entrou aqui, todo mundo que decidiu por Cristo, sabia desde o início que o Evangelho de Deus é isso. Ou será que muitos pensam que os discípulos tiveram uma vida boa? Se você for procurar nas histórias, você vai ver que todos os discípulos, quem andou com Jesus, passou momentos difíceis, principalmente quando Jesus partiu para ir ter com o Pai, mortes dolorosas, mas morreram pregando o Evangelho, morreram nos caminhos do Senhor. E é isso que Deus está cobrando de nós nesses dias de hoje, a santificação. Quanto tempo faz que a gente não levanta um clamor na madrugada com o Senhor? Eu quero que você puxe na sua memória quando foi a última vez que você levantou pela madrugada e clamou ao nome do Senhor. Eu quero que você puxe na sua memória neste momento quando foi a última vez que você leu a Bíblia. Eu quero que você puxe na sua memória quando foi a última vez que você adorou ao Senhor de coração. Porque é o que tem faltado, é o que o Senhor tem cobrado. Não há mais tempo da igreja ficar sentada no conforto. Não há mais tempo da igreja ficar desanimada. Não há mais tempo da gente ficar, não consigo, não dou conta. É tempo da gente arregaçar as mangas e começar a buscar ao Senhor verdadeiramente. Porque os dias estão aí, estão acontecendo de maneira rápida. E tudo que a palavra do Senhor está dizendo está se confirmando a cada dia. Então não há mais tempo. É necessário que a igreja se santifique. Eu vou fazer uma pergunta para você. Se você quiser responder daí, amém. Se não quiser, responda para você mesmo. É possível um ser humano ser perfeito? É possível? É possível, pastor Caio, um ser humano ser perfeito? Um ser humano que é cheio de defeitos? Um ser humano que desde a criação pecou? Não é possível. Mas então por que é que o Senhor nos manda nos santificar, se não é possível um ser humano ser perfeito? Exatamente. O ser humano não pode ser perfeito, mas ele pode sim buscar a santificação para a vida dele. Pecar, a gente vai pecar, a gente vai falhar, mas é diferente quando você decide no seu coração que você precisa desse Deus para a sua vida, e de forma que todas as vezes que você comete algo errado contra Deus, o seu coração automaticamente vai começar a pesar. Aí você, Senhor, me perdoa porque eu pequei. Não podemos ser perfeitos, mas nós podemos buscar a santificação para dentro dos nossos corações. Nós não podemos ser perfeitos, o perfeito é só Deus. Mas nós precisamos nos santificar a cada dia, deixar o pecado de fora das nossas vidas, deixar o pecado de fora das nossas casas. Ah, meu irmão, você está falando dessa forma que você fala, parece até fácil, mas não é. Eu sei. E por pregar o Evangelho de Deus, que parece que a cada dia se torna mais difícil para mim permanecer firme. Parece que a cada dia eu acordo, coloco os meus pés no chão e vejo um turbilhão de coisas sobre a minha vida. Mas eu preciso estar no mesmo propósito. Eu não posso dar espaço para o inimigo trabalhar na minha vida. Eu preciso estar um passo à frente dele. E como eu faço isso? É me santificando, é me prostrando, é deixando o Senhor tomar conta da minha vida. Todos os dias a gente vai passar por momentos difíceis e tribulações dolorosas. Quantas pessoas não têm perdido seus casamentos aí? Você já reparou como é que está a vida das pessoas hoje em dia? É mortes, é casamento sendo destruído, é filho se voltando contra pai, é pai que mata filho, estrupa filho, é filho que mata pai, mata mãe, e assim vai acontecendo de forma que é evidente os sinais que estão aí, é notório tudo que está acontecendo, mas parece que hoje há um esfriamento tão grande neste mundo, e há uma cegueira espiritual tão grande que ninguém está mais enxergando, ou vai ver, o conformismo já está dentro do coração. Aí a gente volta para a palavra, onde o Senhor está dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis, não aceita
Está vendo o pecado? Não aceite o pecado. Não aceito essa coisa que se levantou na minha vida. Eu vou colocar o meu joelho no chão e vou orar. O meu filho está começando a fazer coisas que desagradam a Deus. Isso é normal. É o que alguns pais de hoje em dia dizem. Como servos do Senhor, nós não podemos aceitar. É dizer não. É ir contra o pecado. É se santificar. Não podemos mais nos conformar com isso. E essa palavra que o Senhor me deu, eu sabia que isso ia ser um confronto muito grande. Mas eu vou pregar a si mesmo. E eu sei que depois vai ter retaliação, mas eu vou pregar a si mesmo. Porque Deus me levantou foi para pregar o Evangelho, fazer a vontade dEle e não a minha. Então eu não posso me calar, eu não posso esconder nada, eu preciso falar o que Deus mandou falar, então eu vou falar. Aleluias. 1 João 3:9 vai dizer o seguinte, presta atenção: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus, ou seja, o Espírito Santo, permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Quem aqui é nascido de Deus? Então nós não podemos aceitar o pecado. Eu vou parar de pecar, eu sou nascido de Deus, não vai acontecer mais de eu pecar. Não, isso, a gente sabe que isso não existe. A gente vem de uma natureza pecaminosa. Nossa natureza, a nossa carne, como muitos dizem, ela não se converte. Mas Jesus manda se santificar. É por isso que Ele manda, olha, a cada dia, o que é santificação? Se policia. É você se policiar, ver o que você está fazendo de errado e mudar essa situação, mudar o cenário da sua vida. Não aceite isso dentro da tua casa. Não aceite isso na tua vida. Não aceite o pecado mais dominando você. É inevitável que a gente peque? Isso é inevitável. Tem muita gente que se martiriza. Eu fiz isso, meu Deus, eu estou arrependido. Se você se arrependeu verdadeiramente, o Senhor tem poder para te perdoar. Mas todas as vezes que Jesus curava alguém na palavra, é inevitável que essa pessoa ficasse da mesma forma. Não ficava. E todas as vezes que Ele curava alguém, vou citar um exemplo aqui. A mulher do fluxo de sangue. A mulher que estava 12 anos sofrendo com aquela hemorragia. E quando ela foi curada pelo Senhor, no final o Senhor falou para ela: vá em paz e não peques mais. Ou seja, vá em paz, santifica, se santifica para que não peques mais. Jesus subiu ao Getsêmani para orar, e quando ele desce, ele encontra os discípulos dormindo. E ele fala: será que vocês não conseguem vigiar? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. E se entreis aí, é Jesus dizendo: vigiai, se santificai, porque se vocês não fizerem isso, certamente vocês vão pecar. Isso é inevitável. Mas todas as vezes que o inimigo se levantar contra a tua vida e você estiver se santificando, ele vai ser derrotado. Ele não vai poder fazer nada contra você. E é por isso que a palavra diz: resistivos, porém, o diabo, e ele fugirá de vós. Ele não vai ter outra escolha a não ser fugir de você, porque ele vai se levantar contra a tua vida. E quando ele se levantar, ele vai falar: rapaz, a pastora Eliane, ela está se santificando, então aqui eu não tenho lugar. Eu vou ter que sair daqui, eu vou procurar outra pessoa, porque ela não dá. Tem presença de Deus na vida dela. E ele não vai ter outra escolha a não ser se retirar. Aleluia, glória a Deus. Por isso é necessário a santificação. Aleluias. É o que aqui diz aqui em 1 Tessalonicenses 4:7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Então nós somos chamados para se santificar. E não é só nos santificar, eu passar essa santificação adiante, é eu ver alguém que está ali precisando se santificar, e eu ser boca de Deus na vida dessa pessoa. É eu compartilhar aquilo que Deus colocou na minha vida. Aleluia.
Eu preciso ter este comportamento. É isso que nós precisamos. Louvado seja Deus. Nós precisamos ficar atentos e se santificar todos os dias. Por mais difícil que seja, não pare. Por mais grande que esteja a tribulação na sua vida, não pare. Ah, mas estão falando mal de mim. Continua orando. Ah, mas o inimigo se levantou no meu trabalho. Continua orando. Ah, mas lá na igreja está assim. Continua orando. Não dê ouvidos à voz do inimigo. Não dê espaço para o pecado na sua vida. Se santifica. Busque a santificação para dentro do teu coração. Porque eu te afirmo com certeza que todas as vezes que você estiver se santificando, quando o inimigo se levantar contra você, ele não vai ter força. Ele vai ter que cair por terra. Porque ele vai chegar até você, ele vai ver que não tem espaço para ele trabalhar. Então se santifica. Busque a presença de Deus para a tua vida. Ore dentro da tua casa. Tem tantos lares sendo destruídos aí porque acabou o clamor dentro das casas. Não é só dentro da igreja não, é na tua casa também. As pessoas não têm mais orado dentro do seu lar com medo. E nós precisamos orar. Nós precisamos clamar. Porque senão tudo será em vão. Todas as vezes que nós nos levantarmos, se a gente não se santificar, a gente vai cair novamente. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, guardar no nosso coração e praticar ela. E a palavra de Deus para as nossas vidas hoje é: santifica-te. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação não tem nome escrito no livro da vida. Louvado seja Deus. Lembra daquela parábola que o Senhor falou dos 2 alicerces? O homem que construiu a casa dele sobre a areia, e veio a tempestade, soprou os ventos, correram os rios e combateram aquela casa, e grande foi a sua queda. Por quê? Porque havia sido mal construída. Mas aí veio o homem que ouviu a palavra de Deus, guardou no seu coração e falou: eu vou obedecer, eu vou construir da forma que o Senhor mandou eu construir. E diz a palavra que soprou os ventos, correram os rios e combateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada na rocha. E quem é a nossa rocha? Quem é o nosso alicerce? Quem é a nossa base? É o Senhor. Então nós precisamos dele todos os dias. E uma forma de chamar a Deus todos os dias para as nossas vidas é se santificando, é buscando a Ele, é se entregando a Ele. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Porque dessa forma, em tudo a gente vai ser bem sucedido. E todas as provas que se levantarem, a gente vai passar de cabeça erguida. Não importa o tamanho da tempestade que se levantou na tua vida, que se levantou na tua casa. Eu vim aqui hoje como instrumento de Deus para dizer a você que o Senhor, Ele tem poder para te tirar desta tempestade, para fazer você crescer novamente. Então pare de reclamar, pare de murmurar e comece a buscar ao Senhor para dentro da tua vida, da tua casa, em nome de Jesus. E assim você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, amém?